2 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais abundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado participastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que vós outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra, e te pedimos que só aplique em nossos corações, que seja o Senhor a nos ensinar, o doce Santo Espírito a nos esclarecer, Senhor. Que possamos, Pai, sair daqui, Senhor, aprendendo mais sobre um assunto tão importante para a vida da Tua igreja, e que possamos não apenas aprender, mas colocar em prática, Senhor. É no nome de Jesus que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Deixe sentar, irmãos. Hoje nós iniciamos uma nova série de pregações. Iremos meditar nessa série nos meses de fevereiro e março pela manhã. E o tema da série é as Escrituras e a boa mordomia. A gente vai falar sobre tudo que envolve a mordomia, né? O serviço ao Senhor, a dedicação do nosso tempo, os nossos filhos, os nossos recursos, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para que usemos para o louvor da sua glória. É um assunto, irmãos, que ele é bem espinhoso para se tratar com a igreja. Eu não me refiro apenas à teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade distorceu a visão sobre dízimos e ofertas. Eu não me refiro apenas sobre isso. É um assunto que é espinhoso. Nenhum pastor se sente muito à vontade para falar sobre isso, porque normalmente quando se fala sobre isso do púlpito, parece que o pastor está preocupado com o seu sustento, ou está preocupado com outras coisas, ou dando indiretas para alguém. Bem, irmãos, nesse meu tempo de caminhada cristã, desde o seminário até os dias de hoje, o Senhor nunca tem deixado faltar. E Ele é o provedor. Tem sido meu provedor, como tem sido também dos irmãos. Ele nos provê, Ele nos dá aquilo que nós precisamos para os nossos custos diários, para aquilo que a nossa família precisa, e graças a Deus, Ele tem superabundado nas nossas vidas. Mas só para deixar claro, respondendo as duas primeiras questões, eu faço sempre questão de não saber quem são os dizimistas da igreja, para sempre que eu tiver que falar sobre esse assunto, não parecer que eu estou dando indireta para alguém. De fato, é um assunto que é necessário, porque os dias de hoje, dízimos e ofertas têm sido usados como barganha diante do Senhor, como uma forma de trocar, ter uma moeda de troca com Deus, ou até para alguns, o dízimo e as ofertas são uma espécie de mensalidade que eu pago todo mês à igreja e resolvo meu problema com Deus, e isso não é verdade, irmãos. Então, conversando com o conselho, nós vimos a necessidade de trazer não apenas sobre dízimos e ofertas, mas sobre a disposição, sobre o serviço na igreja, sobre os filhos, sobre tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Irmãos, o tempo que nós temos, a saúde que nós temos, os filhos que nós temos, os recursos que nós temos, nada disso nos pertence, pertence ao Senhor. Ele é dono de tudo e de todas as coisas. E nós, como bons mordomos, devemos administrar todas as coisas
para o louvor da glória do nosso Deus. Por isso, nós iremos tratar sobre esse tema nos 2 próximos meses, nos domingos pela manhã. Nós estaremos caminhando nisso, olhando como sermos bons pais, como sermos boas mães, como sermos bons filhos, boas filhas, como administrarmos os recursos que Ele tem nos confiado, inclusive ensinando isso aos nossos filhos, e também administrando o tempo e os dons e talentos que Ele confiou nas nossas mãos, para que usemos tudo para louvor e glória do Seu nome. Olhando então para o texto dessa manhã, irmãos, nós vemos que há um desafio de Paulo aqui, que é viver a boa mordomia. Paulo ele está tratando isso com os irmãos. Isso já fica muito claro na leitura. Quando nós lemos o texto, nós já sabemos exatamente o que é que Paulo ele está tratando. Ele está tratando sobre o tema, o uso das finanças, dos recursos para a glória de Deus. Ele deseja tratar isso com os coríntios. Nós sabemos que não é o único assunto que os coríntios eles precisam ser ensinados pelo Senhor. Tanto é que nós temos 2 cartas no Novo Testamento e ainda uma possível terceira carta que é chamada a carta severa, né? Que é uma carta que se perdeu num tempo e que por vontade de Deus e soberana vontade, Ele não permitiu que chegasse às nossas mãos e Ele tem um propósito em todas as coisas. Então, Paulo ele deseja tratar com os irmãos a respeito disso. E lembre, irmãos, não é o único assunto que nós iremos tratar essa manhã. Nós não falaremos apenas dos recursos, nós falaremos das motivações por trás dos recursos que Deus tem confiado nas nossas mãos e como nós temos administrado. Esse tema, irmãos, ele é tão importante e recorrente para a vida da igreja que Paulo ele não trata apenas uma vez com os coríntios sobre isso. Na primeira carta, no capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 4, ele já havia introduzido esse assunto, ele já havia falado sobre os pobres de Jerusalém e a necessidade deles serem assistidos pela igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. E ele não havia ainda voltado a mencionar esse assunto, mas agora, diante da necessidade dos irmãos de Jerusalém, ele retorna então à mesma pauta e o mesmo assunto para tratar sobre a mesma coisa. Ele entende que é importante falar sobre isso. Talvez alguns perguntem, por que Paulo entendeu que era importante? A primeira vez que ele tratou sobre o assunto não foi suficiente? Não, irmãos, não foi. Ele acabara de receber um relatório de Tito a respeito da atitude dos irmãos coríntios para com o apóstolo. E ele soube também, não apenas que eles estavam se rebelando em alguns assuntos, nós vimos na primeira carta a questão de alguns são de Paulo, outros de Apolo, né? Havia esse cisma, essa questão na igreja, mas Tito também nesse relatório ele avisa que aquela igreja ela não havia feito nenhum progresso ainda no tema que Paulo havia tratado 1 ano atrás. 1 ano atrás eles haviam se propostos, haviam colocado diante de Deus que eles auxiliariam os irmãos de Jerusalém. Mas passado 1 ano, isso ainda não havia acontecido. E Paulo entende então que é necessário tratar novamente sobre o tema, para que eles pudessem então ser instruídos biblicamente sobre isso e pudessem mudar a sua atitude. Por causa daquela controvérsia do ofensor, né, que foi aquele jovem que se deitou com a mulher do próprio pai, e ele precisou ser excluído da convivência da igreja, e outros assuntos espinhosos, Paulo então ele decide se dedicar a outras pautas mais importantes. Os falsos mestres que se agigantavam dentro da igreja, que entravam dentro da igreja ensinando falsos ensinos, haviam outras demandas na cabeça de Paulo para que ele pudesse tratar. Mas irmãos, um outro assunto se torna também importante. Dentro desses falsos mestres, haviam alguns que estavam espalhando boatos a respeito do propósito dessas coletas que Paulo estava levantando junto às igrejas. Nessa mesma carta, no capítulo 2, verso 17, no capítulo 11, verso 7, no capítulo 12, do 14 ao 18, Paulo ele trata sobre isso. Ele trata sobre esses rumores, né? Os falsos mestres tentavam difamar Paulo de várias formas, falava das suas algemas, das suas prisões, dizendo que se de fato ele servisse ao Senhor, se ele fosse fiel ao Senhor, ele não estaria preso. E agora então, irmãos, eles começam um novo boato, dizendo que aquelas ofertas que estavam sendo alçadas junto à igreja aos coríntios, ela tinha um outro propósito, que não era o propósito que Paulo estava dizendo. Por isso, irmãos, era necessário dirimir todas as dúvidas. Por isso era necessário que Paulo, ele então falasse a respeito do propósito das ofertas e mais do que isso, ele falasse a respeito das igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres, igrejas que não tinham condição
mas haviam tomado aí a primazia de não apenas oferecer aquilo que eles tinham, mas oferecer as suas próprias vidas para servir aos irmãos de Jerusalém. Paulo, então, traz esse relatório para que pudesse incentivar esses irmãos. Mais do que isso, irmãos, esse mesmo esclarecimento ele foi dado também não apenas à igreja em Corinto, né? A Ásia Menor recebeu esse esclarecimento, a própria Macedônia recebeu esse esclarecimento e também a região da Grécia. Todos estavam sendo esclarecidos e a prestação de contas estava sendo apresentada para que ficasse muito claro que os recursos que estavam sendo levantados, ele tinha um propósito santo, que era glorificar a Deus, assistindo aqueles irmãos que passavam por necessidade. Por exemplo, Paulo deu às igrejas da Galácia, né, as mesmas instruções que ele deu na igreja em Corinto. Se você voltar lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, verso 1, você verá isso claramente. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1, um texto que nós já citamos aqui, ele diz: quanto à coleta para os santos, fazeis vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Percebe, irmãos, que não apenas aos coríntios, mas aos gálatas também, Paulo já havia ensinado a respeito disso. E não apenas isso, as igrejas da Macedônia foram ensinadas e já haviam atendido a convocação. A igreja em Roma, os romanos também, já haviam atendido a convocação. Todos estavam doando, todos estavam ajudando de acordo com a necessidade. Veja aí em Romanos, capítulo 15, verso 25 e 26, o que é que ele registra. Mas agora, verso 25, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefícios dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Veja, irmãos, a argumentação de Paulo aqui aos gentios. Vocês só conheceram o Evangelho porque Deus levantou os judeus para pregar o Evangelho para vocês. E agora que eles passam dificuldades, vocês não irão assisti-los? Só para lembrar, irmãos, a igreja de Jerusalém passa por dificuldades porque ela se tornou o grande centro de teologia daqueles dias. E as pessoas estavam querendo que o Evangelho chegasse até elas, mas como a expansão não acontecia na velocidade que eles queriam, eles começaram a migrar para Jerusalém. E ao migrar para Jerusalém, Jerusalém ela fica inchada. E a igreja tem que atender a necessidade de todos. E aí você junta uma grande seca que acontece naquela região, eles estão passando dificuldades. E as igrejas estão fazendo o quê? Estão assistindo a Jerusalém, para que Jerusalém continue cumprindo com o seu papel, que é pregar o Evangelho, que é suprir a necessidade dos apóstolos, para que eles pudessem se dedicar de forma exclusiva para o ensino da igreja do Senhor. E o argumento dele em relação a Acaia, em relação a Macedônia e também aos romanos vocês são devedores dos judeus. Vocês precisam suprir a necessidade desses homens para que eles continuem cumprindo com o papel deles, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Esse, inclusive, irmãos, é um dos princípios missionários, né? Aqueles que não podem ir, oram e sustentam os que podem, para que eles possam desempenhar o seu papel. Mas há um outro argumento, irmãos, naquilo que ele fala. Ele diz, não foi só o que eles tinham, eles deram além das suas posses, eles deram além de si mesmos, eles se entregaram completamente ao Senhor, porque eles entendiam que se Jerusalém não cumprisse com seu papel, o Evangelho não se espalharia de forma como Deus havia testemunhado lá em Atos 1:8. Voltando aqui, irmãos, especificamente ao texto, permitam de forma muito didática apresentar já algumas coisas que Paulo está dizendo aqui, para que fique muito claro o que é que ele quer dizer. Veja no verso 1, ele fala assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça concedida às igrejas da Macedônia. E talvez alguém pergunte, que graça foi essa? Aí ele responde, porque no meio de muita prova de tribulação, ou seja, em meio a muitas dificuldades, eles manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles eram, irmãos, muito pobres, mas ao mesmo tempo muito generosos. E o texto continua, o verso 13 ele diz, porque eles, testemunho eu, Paulo se coloca como testemunha desses irmãos, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Vejam, eles foram além do que deveriam ir. E veja, não apenas isso, eles pediram,
eles rogaram, verso 4 diz isso, a graça de participarem da assistência dos santos. Eles disseram: Paulo, por favor, nos dê o privilégio de assistir os santos em Jerusalém. Veja, o que o texto nos leva a crer é que Paulo possivelmente disse: vocês estão indo além do que vocês podem. Vocês podem passar dificuldades. O pensamento deles era: não, a gente quer assistir os irmãos de Jerusalém, a gente quer ajudá-los naquilo que eles precisam. Eles entendiam, irmãos, que socorrer os santos era um privilégio. Por isso, eles entendem, Paulo também entende, que é uma graça concedida. Suprir a necessidade daqueles que precisam, acolher aqueles que têm necessidades, suprir o serviço da igreja, é uma graça que o Senhor nos concedeu. Nós só podemos fazer porque o Senhor nos proporciona esse privilégio. E ele continua no verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, ou seja, Paulo ele esperava que eles dessem alguma coisa, mas eles foram além, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. A grande questão deles era: a gente não vai dar só aquilo que a gente tem. Eles perguntam para Paulo: Paulo, o que é que a gente pode fazer além disso? É como alguém que passa por um momento de dificuldade, momento de dor, a gente chega e diz: além de orar por você, o que é que eu posso fazer? Além de orar por sua vida, o que mais está ao meu alcance para que eu possa ajudá-lo? Eles falam: a gente quer ir além. A ideia aqui, irmãos, é que eles se dispõem a servir lá em Jerusalém, ou mais do que isso, trabalhar mais do que eles já trabalhavam, para conseguir do seu trabalho mais recursos, para ajudar ainda mais aqueles irmãos. Antes que alguém se perguntasse assim: mas eles têm um futuro pela frente. Tem, mas eles confiavam piamente no Senhor. Uma graça que foi concedida a Deus, eles entendiam que aquilo era o que o Senhor estava chamando para eles fazerem naquele momento. Em Romanos capítulo 15, verso 25 e 26, nós vimos sobre isso. Nós vimos que como a Macedônia e a Caia, ela se levantou, levou e levantado uma coleta em benefício dos pobres. Nós vimos isso porque eles se sentiam o quê? Devedores. Eles eram irmãos que eram generosos, mesmo na sua extrema pobreza. Eles eram desapegados dos recursos desse mundo. Veja o verso de número 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete a graça entre vós. No verso de número 10 e verso de número 11, irmãos, mais à frente, nós veremos o seguinte: porque se alguém... Perdão, estou na primeira... Passei demais aqui. 2 Coríntios 8... 10 e 11, diz assim: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também um querer, convém isso. Ou seja, vocês já disseram um ano atrás que queriam assistir os irmãos de Jerusalém. Pois bem, esse é o momento de vocês colocarem isso em prática. Eu estou dando para vocês a oportunidade, é isso que Paulo está dizendo para eles no verso 6. Que essa boa obra que eles haviam começado, ou seja, manifestado o desejo de acolher os irmãos, que agora eles colocassem em prática. Verso 11, completai agora a boa obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Irmãos, Corinto era uma cidade portuária, com irmãos extremamente ricos, e o contraste que ele faz é esse: aqueles que não têm nada, têm buscado dar tudo. Por que vocês ainda não fizeram isso? Por que um ano depois? E veja, mas o argumento de Paulo não é acusar aqueles irmãos. Ele está dizendo assim: cumpram aquilo que vocês haviam manifestado como desejo do coração de vocês. Vocês não falaram um ano atrás que queriam socorrer os irmãos de Jerusalém? Bem, este é o momento, eles estão precisando desse socorro. Eles estão precisando ser assistidos. Então completem essa boa obra começada em vocês. Isso sugere, irmãos, que Tito visitou a igreja, a igreja em Corinto, dos coríntios, mais de uma vez, porque se ele esteve um ano atrás tratando sobre isso, e agora prestando relatório, ele está também dizendo a Paulo assim: eles não completaram aquilo que eles disseram. 1 Coríntios é uma missão de paz. Tito vai lá com a carta para pacificar a igreja. E nessa pacificação da igreja, nessa carta, Paulo diz: aproveitando aqui que eu estou pacificando a igreja, deixa eu trazer um outro assunto que é urgente. Jerusalém. Os irmãos precisam ser acolhidos, serem cuidados por meio da igreja do Senhor. Eles estão passando por profundas dificuldades.
E agora Paulo então diz para esses irmãos: vocês precisam cumprir aquilo que vocês se propuseram no coração de vocês. A igreja do Senhor pela face da terra está ficando sem recursos. As pessoas estão dando além das suas posses. E vocês que têm tanto, ainda não cumpriram com o papel de vocês. O verso 7 ele diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Ou seja, ele está dizendo assim: vocês não gostam tanto de uma palavra requintada. Lembrem, né? Eu preguei a Cristo e este crucificado. Nós meditamos nesse texto. Ele falou: vocês não gostam tanto de um bom discurso, de uma boa retórica, de uma boa mensagem. Vocês falam tanto que Apolo fala de forma tão versada, com linguagem tão persuasiva. O púlpito para vocês é tão importante, então socorrer os necessitados também é. E ele diz: assim como vocês abundastes na fé, na palavra, vocês precisam também abundar nessa graça de socorrer aqueles que estão necessitados. Veja, irmãos, ele evita bater duro neles. Ele poderia ter dito: vocês estão faltando com a palavra. Mas de forma muito pastoral, ele ressalta as qualidades da igreja. Ele fala: vocês têm essas qualidades, mas há outras que vocês também poderiam ter. Há outras que vocês também poderiam superabundar. Veja o que é que nós lemos em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 1, verso 4 ao verso de número 7. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, ou seja, eles davam bom testemunho, apesar dos vários problemas que essa igreja tinha. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos a lista de dons em várias igrejas, ela não é tão grande como dos coríntios. E ele fala assim: Deus tem sido abundante com vocês. E agora é hora de vocês serem abundantes para com a igreja dele. Verso 8: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Verso 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Veja que ele cita não apenas os macedônios, mas ele cita o próprio Cristo, irmãos. E ao citar o próprio Cristo, ele mostra a importância de socorrer aos necessitados, porque nós tínhamos a maior necessidade que se pode existir. Necessidade física é um problema, irmãos, mas a necessidade espiritual, ela é muito maior. Acho que descarregou aqui, não? Já vai cair de novo. A necessidade física, ela nos cria sérios problemas. Ela nos faz ficar muito preocupados. Mas, irmãos, a necessidade espiritual, ela é pior, porque a necessidade física, ela pode ser suprida em algum momento. A necessidade espiritual sem Cristo, ela jamais será suprida. E o que ele diz é: Cristo se fez pobre, ele habitou no nosso lugar, para que as nossas necessidades espirituais fossem supridas. E ele usa então Cristo como o grande exemplo daquele que obedeceu o Pai, deu tudo que tinha para que fôssemos salvos da condenação eterna. Verso 10: e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora, não daqui um ano, não daqui 2 anos, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, ou seja, assim como vocês disseram que queriam ajudar, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Ou seja, ele está dizendo assim, não fica só na conversa. Não fala só que vai ajudar, ajuda. É mais ou menos o que acontece muitas vezes na questão da oração, né? Alguém chega e fala assim: eu estou passando por dificuldade. Você fala assim: eu estou em oração, eu vou orar por você, né? E às vezes você não ora. Tinha um pastor antigo que ele fazia uma questão bem simples. Ele estava às vezes no corredor da igreja e alguém dizia: pastor, eu tenho passado tanta dificuldade, eu preciso tanto de oração. Na mesma hora ele puxava o irmão ou a irmã para o canto e falava assim: eu vou orar agora por você. Porque se eu disser que eu vou orar depois, talvez eu vou esquecer. Então veja que é o mesmo exemplo aqui. O que ele está dizendo aqui, irmãos, o que ele está colocando é o seguinte: ele está falando assim, vocês falaram que queriam ajudar, então ajudem. Vocês falaram que supririam a necessidade dos irmãos em Jerusalém, então supram.
Não fiquem só na palavra, não fiquem só no discurso, cumpram aquilo que vocês se propuseram lá atrás. Verso 12, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Esse, irmãos, é um princípio importante que foi tratado por Jesus, quando ele trata sobre a oferta da viúva pobre, ali em Marcos 12, 41 a 44, e Lucas 21, de 1 a 4. Ele trata sobre esse princípio. Não é a quantidade que é dada, mas a motivação com que se dá. Quando você vê a oferta da viúva pobre ali, alguns desdenham, né? Falam assim, mas ela deu muito pouco. Mas a motivação do coração dela foi abundante. Ela queria, naquilo que ela podia, socorrer os necessitados. E sempre, irmãos, eu exerci funções na IPB, sempre que eu viajava a serviço da igreja, eu sempre tinha em vista a oferta da viúva pobre, para que eu pudesse administrar bem os recursos da denominação, recursos esses que supririam as minhas necessidades na viagem. Então, eu não ficava luxando ou usando mais do que deveria, porque a igreja ressasse esses custos, a igreja nacional, né, a nossa denominação. E a gente tem essa perspectiva, irmãos. O bom uso dos recursos da igreja. Não é apenas os membros que são bons mordomos daquilo que Deus colocou nas suas mãos. A igreja, por meio do conselho, exerce também esse trabalho de boa mordomia, administrando os recursos confiados nas mãos do conselho. Verso 13, ele continua. Porque não é para que vós outros tenham alívio e vós carga, mas para que haja igualdade, suprindo 14, né, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como também está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Veja, irmãos, que ele está desenvolvendo aqui o verso 13, 14 e 15, o mesmo princípio. O princípio é, Deus tem dado o necessário, não apenas para suprir as necessidades das nossas famílias, mas para que possamos suprir a necessidade daqueles que precisam. Esse é um princípio, irmãos, que no capítulo 9, Paulo ele vai aprofundar ainda mais. É chamado aquilo, a lei da semeadura, né? Que infelizmente a teologia da prosperidade distorce. A teologia da prosperidade diz o seguinte: quanto mais você dá ao Senhor, mais Ele lhe dará. E ponto. E não é isso que o texto diz. O texto diz o seguinte: que Deus ele tem abençoado ainda mais aqueles que têm assistido aos necessitados, para que Ele seja glorificado e para que mais necessitados sejam assistidos. Esse é o princípio de 2 Coríntios 9. Esse é o princípio que é aprofundado a respeito aí, quando ele vai falar sobre a grande coleta e a grande colheita que é feita, né? A semeadura e a colheita. E eu conheço, irmãos, na prática exemplos assim. Conheço irmãos que Deus abençoa profundamente, e quanto mais eles têm, mais eles abençoam a igreja do Senhor. Irmãos que, durante a minha caminhada cristã, e um deles me assistiu como seminarista, ele, em 2004, ele assistia vários seminaristas com mais de 10 mil reais por mês. E era o tipo de irmão que a gente orava para que Deus abençoasse mais, porque quanto mais ele tinha, mais ele investia no reino do Senhor. É disso que Paulo está falando. Veja, é totalmente diferente do que a teologia da prosperidade diz. A teologia da prosperidade diz praticamente fazer uma poupança com o Senhor. Eu dou, Ele me dá. Não é isso que a Escritura ensina, irmãos. Por acaso você dá dízimo pensando nisso, tem que mudar o seu coração. A gente ora para que Deus nos dê cada vez mais, para que possamos assistir cada vez mais àqueles que têm necessidade. E Ele seja glorificado em tudo e em todas as coisas. Ele deseja, então, irmãos, por meio desse texto, ensinar alguns princípios bem importantes para a igreja do Senhor. Princípios como gratidão, como generosidade, princípios como confiança. Saber que Deus, quando nós damos além das nossas posses, Ele vai suprir as nossas necessidades. E princípio esse, irmãos, que já é trabalhado em vários momentos. Em Atos 1, verso 29 e verso 30, nós vemos, irmãos, que é levantada ali uma oferta monetária para que a Judeia ela pudesse ser assistida. E nessa oferta levantada ali em Antioquia, irmãos, nós veremos princípios bem importantes. Por exemplo, eles demonstram seu amor cristão àqueles que são da Judeia. Uma segunda coisa que a gente vê ali em Atos, irmãos, é que eles respondem uma necessidade que é real.
eles veem a necessidade que é levantada e falam: a gente precisa fazer alguma coisa para assistir aqueles irmãos. Eles estão passando por profunda dificuldade. E mais do que isso, irmãos, os gentios, ao suprir a necessidade dos judeus, eles quebraram uma barreira muito importante. Porque até então vários judeus achavam que o evangelho pertencia apenas para quem? Apenas para eles. Era só deles o evangelho. E agora eles estão sendo assistidos pelos gentios. Pelo povo que eles questionavam se o evangelho deveria ou não chegar até eles. E agora eles veem irmãos que sem obrigação alguma, porque não havia reciprocidade, irmãos se levantando para suprir a necessidade que eles tinham. As dificuldades que estavam diante deles. E como eu disse, irmãos, nós temos princípios bem claros da boa mordomia nesse texto. Generosidade, privilégio e serviço. E rapidamente, eu gostaria de pontuar algumas coisas para tirarmos daqui aplicações. Onde é que nós vemos generosidade, irmãos? Verso 2 e verso 3. Veja que o ato de doar está intimamente ligado ao ato de repartir as possessões, as posses que eles tinham. Aqui eu não estou falando, irmãos, de socialismo ou comunismo, como tentam tratar, né? Que Atos era uma igreja socialista. Não, irmãos, eles repartiam os bens de acordo com a necessidade. Havendo a necessidade real, havia generosidade. Percebam, quando a partilha ela é feita por obrigação, não há generosidade. Não há. Não há o ato de alguém generosamente dar àquele que precisa. Mas quando há de fato o sentido de necessidade, há a generosidade. A gente entende que a generosidade é um privilégio, é uma grande graça que nos foi dada pelo Senhor. E ser generoso, irmãos, nos traz o pensamento de uma comunhão com Cristo e com o outro. Assim como Ele tem comunhão conosco e nós com Ele, nós temos com os nossos irmãos em Cristo. E assim como Cristo fez tudo para que a nossa necessidade espiritual fosse suprida, nós fazemos o mesmo para suprir as necessidades dos nossos irmãos, sejam elas físicas ou espirituais. A generosidade, irmãos, denota uma ideia de unidade e também de mutualidade. Hoje somos nós que assistimos aqueles que estão necessitados, mas chegará um momento que nós podemos também ser assistidos, se passarmos por necessidade. Quando Paulo ele comenta a respeito, como nós vimos em Romanos 15, verso 27, quando ele comenta a respeito, né, daquilo que a Macedônia e a Caia estavam fazendo, ele diz: se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deveis também servi-los com bens materiais. Ou seja, assim como os judeus já serviram vocês com a pregação do evangelho, vocês precisam suprir a necessidade que eles têm nesse momento. Por isso, irmãos, nós somos chamados à generosidade. Nós somos chamados a suprir a necessidade daqueles que têm. Suprir a necessidade dos que passam por dificuldades. A Igreja Presbiteriana do Brasil, poucos conhecem isso, mas o seu orçamento, apenas 2% do PDO, né, que é o plano de diretrizes orçamentárias, apenas 2% é usado para custos de manutenção da estrutura da igreja. Pouca gente sabe disso. 54% do que a igreja recebe de dízimos das igrejas, porque nós repassamos aquilo que a igreja arrecada parte para o Supremo Concílio, 54% é para missões, evangelismo e missões, diretamente, por meio da Junta de Missões, a APMT e o PMC. Quando você vai para aquilo que é investido nos seminários, que para a formação de obreiros, essa porcentagem vai para 84%. 84% daquilo que a igreja arrecada é usada direto ou indiretamente para evangelismo e missões. Aí aqui eu estou falando da APECOM, estou falando dos nossos seminários e de outras coisas. Generosidade, irmãos, uma cadeia de generosidade para que irmãos sejam supridos nas suas necessidades. Segundo, ele fala sobre privilégio, o verso de número 4, é um privilégio, irmãos, assistir à necessidade desses irmãos. É uma graça, é algo que Deus nos permitiu participar, e nós nos alegramos com isso, nós rogamos que o Senhor nos permita participar da assistência dos santos. Nós pedimos: Senhor, me dá mais para que a minha família tenha o necessário, e para que aqueles que passam necessidade possam ser supridos. Esse princípio, irmãos, é muito bem aprofundado por Cristo, e nós iremos aprofundar nos 2 próximos meses.
Terceiro, irmãos, o serviço, o verso de número 5, ele trata sobre isso. Não é apenas a dedicação por meio de generosidade, por meio de recursos. Nós damos as nossas vidas ao Senhor, dizendo: Senhor, o meu recurso ele não é suficiente, eu quero dar além disso. Eu quero dar mais do que eu poderia dar. E nós conhecemos irmãos que fazem isso. Irmãos que, muitas vezes, por meio do seu trabalho, ele serve a outros irmãos. Ele supre a necessidade de irmãos. Nós conhecemos lá em Mossoró alguns médicos que eles separavam parte das suas consultas para aqueles que não poderiam pagar uma consulta. Havia um médico lá especificamente que ele não cobrava de pastor, ele atendia os pastores, ele não cobrava. Porque ele entendia que era uma forma dele contribuir com o reino de Deus. E nós temos, irmãos, por meio daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós temos como fazer a mesma coisa. Suprir aqueles que têm necessidades, suprir aqueles que passam por dificuldades. Em 2 Coríntios ele fala sobre isso, quando ele diz: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Obrigado, Tiago. A pergunta que eu faço é: irmãos, que aplicações nós podemos tirar então do texto dessa manhã? Sobre generosidade, sobre manifestar nossa gratidão e sobre serviço. O que é que nós podemos aprender primeiro? Por meio disso, irmãos, do que nós aprendemos nessa manhã, nós aprendemos que nós precisamos ser generosos, entendendo que todos os recursos que nós temos, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, pertencem ao Senhor e devem ser usados para a glória do seu nome. Como a parábola do talento, onde cada um fez o que aprouve o seu coração. Mas depois houve a prestação de contas. E um deles resolveu enterrar. E ele resolveu enterrar e o argumento dele é o seguinte: eu sei como o senhor dá valor a esses talentos. E eu fiquei com medo de perdê-los. E ele responde dizendo: me conhecendo, sabendo que esses talentos deveriam ter frutificado, ainda assim você resolveu enterrá-los? Generosos, irmãos, nós precisamos ser generosos. E não é um favor que a gente está fazendo, os recursos não pertencem a nós, é o Senhor que tem nos dado. Ele quem nos dá saúde, Ele quem abre portas para que possamos trabalhar e desse trabalho tirar recursos. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos ser agradecidos, pois é um privilégio participar da assistência dos santos e do crescimento da igreja. É um privilégio olhar e ver como Deus tem usado os recursos que Ele confiou nas nossas mãos para o crescimento do reino. Quando você olhar como a igreja ela tem avançado e como o evangelho tem se espalhado pelo mundo inteiro por meio da nossa igreja, por exemplo, e de outras igrejas também, mas estou falando especificamente da nossa denominação. Quando você olhar os relatórios, ou o próximo domingo na nossa AGO, quando você vê a prestação de contas, você olhar e dizer assim: eu tenho participado desse processo da igreja, eu tenho ajudado a suprir a necessidade daqueles que precisam. Agradecidos, irmãos, nós precisamos ser generosos e também agradecidos ao Senhor. Última coisa, nós precisamos servir ao Senhor usando os nossos recursos que são dele, usando o nosso tempo que é dele e a nossa disponibilidade que é dele, para a glória do seu nome. Servindo não apenas com os nossos recursos, mas acima de tudo com as nossas vidas e rogando. É o sentido de você chegar para alguém do conselho e rogar: eu quero participar de alguma coisa da igreja. Eu quero servir de alguma forma. No boletim vocês vão ver, nós temos algumas áreas de atuação da igreja, mas irmãos podem ter muitas outras. Muitas outras. Chegar e dizer assim: pastor, essa é a minha área, eu quero servir nisso, e eu vi que a igreja ainda não trabalha com isso. Faz o projeto, traz, a gente vai ter prazer, claro, algo que seja bíblico, né, irmãos? Sei que ninguém vai trazer nenhuma atrocidade, né? Eu falo isso porque tem igreja que tem umas ideias meio loucas, né? Traz e o conselho vai ter prazer em abraçar esse projeto, para que você possa frutificar na igreja do Senhor, não apenas por meio dos seus recursos, mas por meio do seu serviço. Deixo então a pergunta para a nossa reflexão semanal. Nós somos
bons mordomos de Cristo? Nós temos servido corretamente ao Senhor? Que o bom e eterno Deus, irmãos, nos capacite para que sejamos generosos, para que sejamos agradecidos e para que venhamos servi-lo de forma correta, de forma bíblica. Que usemos tudo que Ele colocou nas nossas mãos para o louvor e glória do seu nome, cumprindo assim o fim principal do homem, que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre.